maturidade para isso, ele só é gerado se você se apegar ao resultado da sua ação. Olha, ele vê como a coisa é complexa. Se Krishna é quem é, e com o poder da autoridade espiritual que ele tem, ele percebe que é melhor ou menos pior, ou é a única opção para que esse problema que começou e terminou desaguando aqui na Terra possa ter continuidade em termos de possibilidade de solução, e diz para alguém: faça, mas faça com ternura, sem ódio, sem sentimento, e ele mesmo, Krishna, mata alguns semidemônios, alguns demônios, alguns monstros e alguns semideuses e alguns deuses e alguns seres humanos com a sua arma, mas ele fazia com um sorriso no lábio, nos lábios, e de forma serena, sem ódio, porque era necessário fazer. A questão é, Krishna pode olhar para uma situação e perceber que isso é necessário, mas nós, seres humanos, que fazemos ou nos deixamos, sabe, que agimos por impulsos provenientes das nossas emoções, somos totalmente descontrolados. Já pensou se alguém se julga Krishna para sair aí distribuindo pancada e morte em nome de... Muitos já fizeram isso, Inquisição na Igreja Católica, os nossos irmãos fundamentalistas no islamismo. Então essa matéria ainda não pode ser ensinada, porque senão alguns ditos espiritualizados vão começar a fazer maldades e dizer que estão fazendo isso em nome do ideal mais alto, e por aí vai a tosca educação espiritual da humanidade. Então isso foi feito nessa época, não é feito mais hoje em dia não. Está aí o mesmo Krishna reencarnado como Sai-Baba, e ele agora atua apenas da forma como os avatares, desde que a espécie Homo sapiens ficou sozinha na Terra, resolveram atuar, semeando o amor no coração de cada ser humano, para que cada ser humano, através do combate íntimo, vença a semeadura malvada, ou seja, do mal que foi feito no seu espírito em tempos anteriores. Os avatares limparam com suas atitudes, foram para o sacrifício, porque sempre é doloroso para um Javé, para um Krishna, seja lá para quem for, bater duro, já que a essência deles é amorosa. Mas como para eles, a espécie humana, e eles sabem disso, é algo transitório, pessoal, é tão pouco, sob uma certa perspectiva importante, estarmos aqui, o que eu, como Rogério, penso, pouco vale para a forma espiritual que eu, enquanto espírito, penso. Desde que o que eu penso esteja contido naquilo que eu penso como espírito. Mas se eu aqui na Terra for para o lado da maldade e começar a agir de forma a contaminar o meu espírito, ele se contamina com isso. Se aqui eu, enquanto ser humano, progredir da perspectiva do conhecimento e do controle emocional, meu espírito também cresce junto. Mas se eu só fizer parte do que ele já sabe, ele permanece o mesmo, equilibrado. Uma vez, um ET me disse algo engraçado, descobriram falar desse jeito. E essa vez foi logo depois da brincadeira que eles pediram para fazer no mês de novembro. Disse, não, mas esse seu aborrecimento não tem muita importância. O seu espírito é amigo meu. Ou seja, quando eu dormia, esse corpinho, meu espírito sai, meu espírito não está nem aí com algum vexame que eu possa estar passando aqui na Terra. E conversando exatamente com os ETs que, em tese, levaram a minha forma humana para o sacrifício para atingir um certo objetivo. Por quê, pessoal? Porque essa forma humana, ela vai acontecer o que com ela? Morre. Ela deixa de existir daqui a alguns anos. Mas meu espírito é Terra. Então, por isso que, sob essa perspectiva,
o que acontece conosco aqui na carne não tem muita importância. Porém, como nós não temos outro modo de existir no cosmos, passa a ter toda a importância que a gente faz na carne, porque é aqui que nós ajustamos as contas da nossa mente espiritual. Nesse sentido, todos nós temos que sair da forma humana. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, que nós não estamos nem aí para ele, é que Jesus dizia: sede vós passantes. Acrescento eu: sede vós, entre o caminho do berço até a cova, passantes. Porque do berço à cova nós somos passantes. Aí Jesus dizia: quem constrói a sua casa no meio de uma ponte? Ninguém minimamente inteligente vai construir a sua residência no meio de uma ponte, já que uma ponte serve apenas para passar de um ponto a outro. E a vida, na hora da vida terráquea, ela é uma ponte, já que a gente nasce e morre. Ninguém pode se pretender ser eterno enquanto ser humano nessa passagem. Por isso que Jesus dizia: sede passantes. Mas nós queremos ficar vivo aqui, morrer nem pensar. Bobagem. A morte é uma das páginas mais belas da vida. Nós temos essa cultura da ignorância em relação à morte, então temos na morte um problema sério. Quando estamos desencarnados, a morte para a gente não é problema nenhum, é uma coisa boa, porque nos livrou de um corpo cheio de doenças, de possibilidades de acidente, etc, etc. Então, para os espíritos, morrer é uma maravilha, não é nenhum problema. Mas quando esses espíritos não são soberanos e estão submetidos a um cérebro físico pouco educado, a morte passa a ser um problema. Às vezes, para um avatar, é um favor ele tirar a vida de alguém. Se esse alguém vai fazer muita besteira e se complicar karmicamente, não é melhor ele morrer mais cedinho para não ter problemas? Sob a perspectiva das leis morais, é. Mas o avatar sabe pedir isso aí. Rogério não sabe, então eu não posso impor meu jugo sobre ninguém. Então, sob a perspectiva de karma, sob a perspectiva de causa e efeito, que vale sim em todo o cosmos, mas na época de Kardec ele pretendia escrever, a pedido dos espíritos, um livro chamado Sentido Gradualístico das Leis Morais do Karma, exatamente porque não é só aquilo que nós conhecemos da condição humana, que é o modo único do espírito existir. O espírito existe de muitos modos, mas o livro dos espíritos, a codificação espírita, trata só de um dos modos, que é esse que a gente conhece aqui na Terra. Porém, ali existem leis eternas e válidas em todo o universo, dentro do sentido gradualístico de cada situação. Então, esses seres que utilizaram do poder que tinham para, nesse período crítico da Terra, ter que destruir formas transitórias de vida, para que essas saíssem do planeta e não piorassem a situação, se eles agiram a serviço do bem comum e sem afetar as suas atitudes através de impulsos nervosos, eles não vão carregar. Uma ação por dever. É o chamado Dharma, o dever sagrado, uma ação por conta do seu dever sagrado. Nós ocidentais não conhecemos isso. Porém, Jeová dizia: Moisés, é necessário destruir 100, e Moisés mandava destruir 3.000 porque estava chateado. Aí Moisés assumia-se. Porém, esse karma, ele é compensado por algumas atenuantes dentro de uma análise global que diabos significava a missão dificílima de Moisés no meio de um monte de cretinos e em situação crítica de ter que decidir alguma coisa sob pena da humanidade não ter continuidade. Quem de nós pode julgar isso? Ninguém, mas uma turma lá em cima pode.
E há um nível mais ainda superior do universo, uma turma que avalia sim os atos de um Javé, no sentido gradualístico mais profundo.